É bom ser jovem, né, irmão? Eu não me sinto com 38. Velho é o diabo, né, irmão? Mais de 10 mil anos, só apanhando. Você imagina que tristeza, que miséria de vida que ele tem. Nós somos felizes, né, com Jesus. Quem é feliz com Jesus? Olha, eu vim fervendo com a palavra no meu coração. Preciso ministrar essa palavra hoje no coração de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente aqui, em nome de Jesus. Antes de falar da palavra na Bíblia, eu quero falar algo profético, algo que está acontecendo, e talvez isso já seja uma resposta para você. A Bíblia nos fala, né, em Abacuque, em Ageu, desculpa, que Deus sacudiria todas as nações, e que as riquezas das nações viriam para o reino de Deus. Nós precisamos entender que desde 2020, desde que começou o Covid, nós estamos vivendo, né, um chacoalhar, Deus está sacudindo, chacoalhando as nações, tudo está sendo removido, tudo que estava oculto está vindo à luz. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, e nesses últimos 3 anos, graças a Deus, eu sigo homens e mulheres de Deus, profetas, no mundo inteiro, que eu estudo, pesquiso e ouço o que eles estão falando. Inclusive o profeta Joshua Giles, aquele que me profetizou sobre a televisão e as mídias, amém? E o que Deus tem mostrado e que Deus tem falado é que nesse chacoalhar, nesse mover tão terrível que o mundo está vivendo, Deus vai transferir riqueza para os justos. Então é necessário que aconteça todas essas coisas. Deus está removendo as coisas pela raiz. E o que acontece? Nós acabamos ficando no meio da tempestade. Nós acabamos, né, vivendo no meio dessa incertidão e tudo isso que está acontecendo. Mas você precisa entender que Deus está usando tudo isso para te posicionar e te colocar no lugar do teu propósito. E Deus tem usado muitos profetas, isso eu ouvi de praticamente todos os que eu ouço, que Deus está levantando um tempo de Gozém, que a terra de Gozém era a terra que Israel, no meio da crise, quando o mundo inteiro passou o tempo das 7 vacas magras, que o mundo passou fome, eles foram colocados em Gozém, que é uma terra do Egito fértil, uma terra que não passou fome, pelo contrário, que prosperou. E Deus estava falando que muitos de nós, muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus, igrejas, empresários cristãos, vão se tornar celeiros de Deus para o que há de vir, para alimentar multidões. Então, às vezes, você não está entendendo todo esse movimento que está acontecendo com a sua vida, mas é Deus te reposicionando no lugar do teu chamado, no lugar do teu propósito, no lugar onde Ele quer você. E se você parar para pensar, se não tivesse isso tudo acontecendo, você não estaria em Balneário Camboriú, você não estaria aqui nesse lugar desse propósito, não é verdade? Então fique firme, seja firme até o final, você vai ver a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Quem está preparado? Vamos lá no Salmos 1. Salmos 1. Salmos de número 1. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha.
Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero começar dizendo para você que não há nada que nós possamos oferecer a Deus, que Deus precise ou que Deus não tenha. Para você pensar. Só tem uma coisa, que eu vou falar daqui a pouco, que coisa é essa. Mas, praticamente nós não temos nada que Deus precise, que Ele já não tenha. Por exemplo, fala, não, mas eu tenho um dom. Eu canto, e daí? Deus não precisa de um cantor. Eu prego, Deus não precisa de um pregador, né? Eu danço, Deus não precisa de um dançarino. Graças a Deus. Deus não está quebrado, Ele não precisa do teu dinheiro, nem do meu dinheiro. Não é verdade? Deus não precisa do nosso serviço. Se você não quiser fazer, Deus levanta 1 milhão de pessoas que faz no seu lugar. Então pergunte para mim, diga, pastor, qual é a única coisa que eu tenho, que Deus não tem, que eu posso dar para Ele? Diga comigo, a minha fidelidade. Isso aqui Deus não tem. Só você que pode dar para Ele. Diga comigo, Deus não tem a minha fidelidade. Só eu posso decidir se eu quero dar para Ele. Então não interessa qualquer coisa que você tenha, qualquer coisa que você possa oferecer para Deus, por melhor que ela seja, não faz falta para Deus e Deus pode conseguir e Ele tem infinitamente tudo. Mas existe uma coisa que Ele quer de você, que Ele deixou nas suas mãos. Não tem nada mais precioso para Deus na Bíblia do que a fidelidade. Você vê, Deus deu muita riqueza para Salomão. Deus não está quebrado. Mas um dia Deus ficou muito triste porque Salomão deixou de ser fiel. Então olha só que interessante. Essa é a única coisa que você tem nas suas mãos. Você pode decidir dar para Ele ou não. E o Salmo 1 fala disso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como, olha isso aqui, árvore plantada. Meu Deus. Diga comigo, eu quero ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Queridos, Deus não pode edificar nada na vida de alguém que não tem raiz. Olha, a primeira coisa que Deus fala, será como árvore plantada. Diga comigo, Deus me trouxe na família do reino, não para passar por aqui, mas para lançar as minhas raízes profundamente. Serei uma árvore plantada. Amém? Quem já passou em algum lugar e viu um bonsai? Quem já viu um bonsai? Tem bonsai que é muito bonito, né? Você fala, ai, olha, uma coisa miniatura. Agora, um bonsai não serve para nada, irmão. Ele só serve para enfeitar. Ele não dá fruta, ele não dá sombra, não dá para pôr um ninho de um passarinho, não dá para fazer nada, né? E um negócio que dá trabalho para caramba. Tem crente que é crente bonsai. Ele dá trabalho para caramba e não serve para nada. Presta atenção, irmão. Dá trabalho para caramba e não serve? Qual é o segredo? Alguém já fez bonsai aqui? Alguém já fez? Já fez bonsai? Atrás do Edilson ali? Ok.
Me corrija se eu estou errado. Eu ouvi que o segredo para que a árvore não cresça é sempre cortar a raiz. É isso? Ufa, ainda bem que eu acertei. O bonsai precisa sempre cortar a raiz para que ele não cresça. O diabo não quer que você tenha raiz para você nunca crescer espiritualmente. Então ele corta a raiz. Se você pega uma árvore, planta ela aqui, deixa ela um mês, vai lá e arranca. Planta em outro lugar, deixa um mês e arranca. Planta, e assim sucessivamente essa planta vai dar fruto. Essa planta vai ser uma árvore frondosa. Lá nos Estados Unidos sempre passa o furacão. Esse dia passou o Milton lá. Bem no dia que a gente estava lá, o Milton passou lá. Tem alguém que chama Milton aqui. Milton, a Katrina, e assim vai, né? E às vezes, e eu lembro muito bem uma vez, quando eu morava lá ainda, em 2005, acho que foi um dos furacões pior que passou lá, uma árvore muito grande, vizinha do nosso lado assim, simplesmente ela tombou assim, a raiz dela ficou reta assim, tipo uma parede, sabe? E aí nós fomos todo mundo lá ver aquela árvore que tinha caído. Aí eu falei, mas essa árvore era tão grande, mas ela caiu tão fácil. Porque na verdade aquela árvore, as raízes dela era muito superficial. E as árvores lá na Flórida tudo é artificial. Você chega numa casa, de um dia para o outro, eles montam o jardim, como é que chama? Os paisagistas lá são ninja. Eles plantam árvores já que tem muitos anos e planta tudo rápido, do dia para a noite a casa fica irreconhecível. Só que essas árvores grandes que são plantadas não têm raiz. E com o primeiro vento elas... Então tem gente que tem até a aparência de ser grande, até a aparência de ser frondosa, mas não é, porque no primeiro vento, leva. Deus quer a sua fidelidade. Vou repetir, Deus quer a sua fidelidade. Eu vou até anotar uma coisa aqui, para vocês não deixarem eu esquecer, que eu quero falar qual é o maior benefício da fidelidade. Amém? Então você não deixa eu esquecer. Você não falou ainda. Eu quero dizer para você alguns lugares onde você precisa ser fiel a Deus. Primeiro lugar, onde você vai ser testado, vai ser na tentação. Olha aí. Quem aqui batizou recentemente? No último batismo. Aí tem bastante mão levantada. Nós batizamos 67 pessoas, irmão. Já quero avisar. Quem não é batizado? Deixa eu ver, levanta a mão quem não é batizado ainda. Já quero avisar quando você for batizado. O diabo, no dia que você é batizado, no outro dia, ele vem testar você. Quem aqui foi batizado recentemente e passou pela tentação, o diabo já tentou, olha lá, levantaram as mãos. Ó, todos eles. Irmão, eu não posso contar a história que aconteceu comigo aqui. Mas eu saí das águas, eu estava molhado e o diabo veio com uma grande tentação que eu tive que sair correndo. Aí vocês imaginam qualquer coisa, o que foi? Eu saí correndo. Porque a tentação você não enfrenta, e tentação você... Fica comigo, a tentação eu não enfrento. A tentação eu corro. Amém? Então vai passar pela tentação, e Deus permite a tentação. Agora a tentação, a Bíblia diz que não há nenhuma tentação que Deus não te deu escape. A Bíblia diz que não há nenhuma tentação que seja mais forte que você. Se você caiu na tentação, porque você quis se deixar. Um dia a irmã falou, pastor, era mais forte do que eu. Falei, então você está endemoniado.
Está possesso, porque como é mais forte que você? Quem tem o Espírito Santo pode todas as coisas. Quem tem o Espírito Santo tem amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e o quê? Domínio. Aplauda ao Senhor Jesus. Uma vez, o diabo apanhou tanta gente que ele falou assim, eu vou me aposentar. Conhece essa história, não? O diabo falou assim, eu não aguento mais. Esses terror de Satanás aí, vou largar o meu cargo, vou passar para outro. Aí ele um dia falou, vou vender todas as minhas armas. Aí ele montou assim um bazar. Colocou todas as armas dele e disse, agora eu vou vender tudo que eu tenho aqui, vou deixar outros capeta comprar. Aí, chegou um capetão lá, e falou assim, olha, foi vendo as armas, né, viu lá um tanque de guerra assim, falou, eu quero isso aí, o que é isso aí? Aí o diabo falou, isso aqui é o adultério, isso aqui é explosivo, isso aqui é terrível, né? Quanto que é? R$100. Rapaz, R$100 está de graça, eu vou querer. E aí foi, né? Comprando um monte de arma, esse aqui é o roubo, esse aqui é a mentira, e era só arma grande. Aí por curiosidade o demônio estava comprando as coisas, viu uma arma pequenininha, bem gasta, bem usada, uma arminha assim, e ele falou, rapaz, esse aquele tanque é R$100, quanto que é essa pistolinha aí? Aí o diabo falou assim, essa aí eu acho que você não vai conseguir comprar, que é a mais cara. Ué, por quê? Pois eu comprei o tanque, não vou comprar isso aí. É que essa aqui custa R$1 milhão. R$1 milhão, esse tamanhozinho, se eu conseguia comprar o tanque por R$100? Falou, pois é. É que com essa arma aqui eu destruí mais crente que com todas as outras armas juntas, foi com essa aqui. Aí o diabo ficou bem endemoniado e falou assim, eu quero é essa. Me fala, que arma é essa? Aí o diabo falou, chama-se desânimo. Eu já destruí mais crente com desânimo que com adultério, com mentira, com roubo, com qualquer outro pecado. O diabo não precisa fazer você fazer um pecado muito grande para acabar com você. Basta você desanimar um domingo, uma quarta, ficar assistindo Netflix, ei, Deus já te avisando aqui hoje. Um dia de desânimo te leva para outro dia de desânimo e acaba com a sua vida espiritual. E ele dá um tirinho assim, só hoje. Esse dia eu postei até um vídeo. O cara chegou pro irmão, o cara falou, eu não vou no culto não. Aí veio um rapaz e falou assim, não vai mesmo não, vai jogar videogame, vai ficar em casa. Ele, rapaz, gostei de você, como é que é seu nome? Ele falou, Satanás. Você já está mal, você já está com vontade de pecar, você já está desanimado e não vai no culto, irmão. Tem gente que desanimou uma quarta-feira e nunca mais voltou para a igreja. Tem gente que desanimou um domingo. Vou assistir um filmezinho, vou ligar para alguém para ficar debaixo da coberta comigo. Não voltou nunca mais. Não pense você que você precisa cometer um pecado astronômico para ele acabar com você. Basta um dia de desânimo. A próxima vez que ele te der um tiro com esse desânimo, que for pequenininho, aí você vai lembrar dessa pregação e vai chacoalhar e vai sacudir, vai dizer, diabo, eu vou com a igreja mesmo com dor de cabeça, eu vou para a igreja mesmo chovendo, eu vou para a igreja mesmo debaixo de sol, eu vou mesmo que seja virada do ano e tem muito carro atrapalhando, eu vou para a casa do Senhor, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É permanente, o inimigo está furioso. O capeta trocou o canetão. Cadê o outro canetão? Eu li
li lá, o Espírito Santo falou, lê que é permanente. Me dá aqui, pode ser isso aí mesmo. Oh, Jesus. Diga comigo, no silêncio. Ui. Silêncio. Quando a gente é bebê, tem bebê entre nós aí? Alguém está com um bebezinho? Estou escutando. Ah, ali que lindinho. Traz aqui o bebê. Traz o bebê aqui. Vou consagrar agora, é lindão isso aí. É o Rafa, é o consagrando isso. Não vou deixar cair não, tá? Para de olhar nesse. Eu não sou pai de primeira viagem, não. Oi, Rafa. Bebê desse tamanho. Vem a mãe aqui que eu já vou devolver daqui a pouco. Bebê desse tamanho. Estou fazendo de propósito para ele se incomodar. O que vai acontecer? O bebê, pode vir aqui. Desse tamanho. Ele tem quanto tempo de vida? 7 meses? Diga comigo, um bebê precisa de toque físico o tempo todo. Quando a mãe se afasta um pouquinho dele, o que ele começa a fazer? Ele começou a resmungar. Viu? Era isso que eu queria. Já começou a resmungar. Por que ele quer? O toque da... Porque ele é um bebê e precisa o tempo... Acordou? É, mamãe. Tudo é mamãe. Precisa do toque. Essa presença, esse toque... Gente, você vai ouvir uma das coisas mais profundas que você já ouviu nesse púlpito. Você está preparado? Quando a gente é novo convertido, a gente é um bebê. E o que bebê faz? Chora. O que novo convertido faz? Se vê alguém chorando aí, quase certeza que é novo convertido, ou é desviado que está voltando. Edil, você chorava muito quando converteu? Rapaz, eu só chorava. Eu até babava assim. De tanto que eu chorava. E o que o novo convertido precisa? Que Deus fale com ele toda hora. Ai, fala comigo. Ai, eu quero sentir. Ai, eu quero um arrepio. Ai, eu quero que alguma coisa. Ai, se for de Deus, vai olhar para mim. Novo convertido precisa sentir toda hora, porque ele é um bebê espiritual, tá entendendo? Só que quanto mais maduro a gente vai ficando, menos toque físico a gente vai precisar do pai ou da mãe, sim ou não? Eu, por exemplo, eu vejo o meu pai e a minha mãe cada 1 ou 2 anos só. Uma vez, cada 1 ano ou cada 2 anos. Mas o que acontece? Mesmo sem o toque físico, eu sei quem eu sou, eu sei quem minha mãe é, eu sei quem meu pai é, nós temos afeto, nós conversamos, nós temos um bom relacionamento, nós nos amamos, nos preocupamos, mesmo sem precisar sempre daquele toque. Quando nós vamos amadurecendo espiritualmente, Deus vai permitindo, assim como uma criança que vai crescendo, tempos de... Aí você acha que está desviado. Eu não sinto mais. Não é que você não sente mais. É que Deus precisa te amadurecer para você não viver mais de sentimento e começar a viver por convicções. Por identidade. Luiz, eu já ministrei cruzada de milagre sem sentir absolutamente nada. Pastor, você não sentia nenhum arrepio? Nada. Mas tinha a mesma convicção do dia que eu estava sentindo tudo. Deus faz isso para a gente amadurecer. O silêncio de Deus não é uma coisa que Deus está fazendo para te castigar.
O silêncio de Deus, muitas vezes, é para Deus te amadurecer, para firmar a sua fé, para provar a sua fidelidade. E muita gente não passa por isso. Mas eu tenho uma notícia para você. Do outro lado do silêncio, existe uma experiência gloriosa com Deus. E normalmente o silêncio de Deus vem na pior hora. Dá uma raiva, irmão. No meio da tempestade, os discípulos quase morrendo, o barco quase afundando, e Jesus? Está de brincadeira esse Jesus. Ou seja, lá do outro lado com a gente, abraçando, beijando, multiplicando o pão, contando história, dando risada, brincando com as crianças. E agora que eu estou quase morrendo, ele fica em silêncio. É brincadeira. Mas ele faz de propósito. Por quê? Porque ele quer ativar a sua fé, ele quer ativar a tua maturidade espiritual e ele quer ativar a sua fidelidade incondicional. Falando ou não falando, eu estou firme. Sentindo ou não sentindo, eu estou firme. Vendo ou não vendo, eu estou crendo. No silêncio. E muitos não sabem que depois do silêncio, quando ele acorda, ele aparece, ele faz, ele responde. Sabe o que aconteceu? Jesus acordou, repreendeu o mar, repreendeu o vento. E sabe qual foi a fala dos discípulos? Quem é este? Espera aí, eles já não conheciam Jesus? Sim. Mas agora disseram o quê? Quem é? O que quer dizer isso? Que agora, depois do silêncio, Deus se manifestou de uma maneira tão gloriosa que eles ainda não conheciam. Eu quero dizer para você que depois desse silêncio de Deus na sua vida, vem um conhecimento de Deus que você nunca teve, vem uma experiência com Deus que você nunca teve. Prepara o seu coração. Esse silêncio de Deus, ele é muito estranho e eu passei já por isso. E é a maneira que Deus tem de provar a nossa fidelidade. Eu lembro, quando eu e minha esposa viemos para o Brasil, a gente não conhecia praticamente ninguém. E parecia que Deus não estava fazendo nada para a gente. A gente estava meio que no silêncio, sem saber o que fazer, para onde ir. E as coisas eram tudo meio que nada a ver. Sabe, houve um tempo da minha vida que parecia que todo aquele chamado que ele tinha para mim era tudo nada a ver. Até antes de eu casar com ela, tinha tantas promessas. Eu lembro que eu fui morar lá em Piraquara, alguém já ouviu falar de Piraquara? Amém, 2 amém só, ninguém sabe, do lado de Curitiba. Aí eu lembro, eu já era um pregador, e aí eu tinha que ficar pegando ônibus para ir para Curitiba, 50 minutos para ir, 50 para voltar, pegava aqui a chuva, pegava frio, dormia na casa, morava numa casa de favor, não tinha agenda, e quando eu tinha agenda eu ganhava R$50, não dava para pagar nem a gasolina. Eu falava, Deus, será que o Senhor me chamou mesmo? Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? Aí vou para a Espanha, volto, casei com a esposa, veio para o Brasil, vim para cá. Chegamos no Brasil totalmente perdidos, sem saber para onde ia. Fomos parar no Rio de Janeiro e bala voando em cima da nossa cabeça. Aí me convidaram para pregar. Não, um lugar maravilhoso. Quando fui ver, a gente estava subindo a rocinha para pregar. Eu e ela. Depois nós fomos pregar na laje. Eu vi o culto na laje. E a gente desesperado, não tinha oferta, não tinha dinheiro, dormindo num quarto dentro de uma igreja lá, batista, que não podia nem falar em línguas. Tudo nada a ver. Eu falei, Deus, o que eu estou vivendo? Será que o Senhor me chamou? Será que o Senhor está comigo? Mas eu disse, eu não vou abrir mão
da minha promessa. Eu lembro quando a gente foi pregar na laje. Nós só temos cara de playboy, mano. Nós somos playboy, não. Levei a pastora Sara para o Mato Grosso, um lugar que você não iria, mas ela foi comigo. Aí nós estamos lá pregando no culto da laje, lá no meio da favela, lá no Rio de Janeiro. A dona da casa falou assim: ora pelo meu filho. Foi por quê? Não, porque ele é matador e ele está jurado de morte. Daqui a pouco ele chega aí. Tinha que ver a cara da pastora Sara. Assassino. Me disseram que ele matou mais de 100, que ele era matador da milícia, não sei do que. E a gente pregando na casa dessa mulher. Aí depois nós fomos na casa do outro cara que estava louco, literalmente. Eu nunca vi uma pessoa tão louca, que ele era o bicheiro. Fomos lá orar na casa do bicheiro, e a casa dele parecia um bunker, tudo cheio de câmera e tudo um negócio de louco. Eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo pregando em Rocinha? O que eu estou fazendo pregando em um culto de laje? O que eu estou fazendo pregando para índio no Mato Grosso? O que eu estou fazendo no meio do mato? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Não tenho onde morar, não tenho uma casa, não tenho dinheiro, não tenho um salário, não tenho uma igreja, não tenho um emprego. E só silêncio. Só que do outro lado do silêncio, quem é este que em 6 anos fez uma das igrejas mais poderosas de Santa Catarina, que está afetando o Brasil, afetando o mundo, tocando vidas do mundo inteiro? Aleluia! Quem é esse? Se você soubesse o que tem do outro lado do silêncio de Deus. Às vezes você está igual eu. Deus, não estou entendendo nada, não tem dinheiro, não tem porta aberta, não tem resposta, não sinto nada, não tem um sonho. O profeta parece que eu estou invisível. Fica até fazendo senha para o profeta. O profeta olha para você, você fica para ver se ele tem. Nem o profeta te vê para profetizar nada, irmão. Você tem que ver a cara de vocês, parece o gato com botas, assim, para ver se eu profetizo alguma coisa para vocês. A palavrinha, pastor. Dê um aplauso a Jesus. Aplauda a Jesus. Só não vai nessas lives desses loucos da internet. Um dia o cara saindo da igreja, porque não, pastor, eu entrei numa live e o cara falou: você... Não fala nada dessas lives, não. Uau. Diga, amigo, depois do silêncio, Deus tem algo muito grande para mim. E agora falta essa parte aqui. Não esqueci, graças a Deus. Está preparado? Lá em Mateus 25. Mateus 25. Deixa eu ver se é o verso 19. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu amo esse texto. Não vou falar dos talentos, eu vou falar de fidelidade. E vou falar do que Deus disse para ele: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocar. Eu amo essa palavra, colocarei. Lá em Belo Horizonte, na igreja que eu pregar agora, tem um homem lá, eu escutei a história dele. Eu já contei essa história aqui antes, mas vale a pena lembrar, e para quem não ouviu, vale a pena ouvir. Ele era um homem da roça, do interior lá de Minas Gerais, muito pobre.
Acho que ele estava morando com a tia mandou ele embora porque ele comia demais. Eles eram pobres. Falou, você vai embora, vai gastar a tua vida. Eu acho que ele era órfão, eu não sei. Quase praticamente analfabeto, e ele foi para Belo Horizonte, para a capital, para conseguir a vida dele com uma sacolinha de roupa, trouxinha de roupa. Pobre, pobre mesmo. E ele está lá na igreja, viu? Ele estava lá o dia que eu estava lá. Então, essa história é verídica. Quando ele chegou em Belo Horizonte, ele não tinha onde dormir. E ele achou um galpão aberto, passando nesses galpões de madrugada, como muitos mendigos fazem, muitos moradores de rua fazem. E ele achou um lugar e entrou e falou, vou dormir aqui hoje. Quando ele entrou naquele galpão, ele viu um banheiro nojento, como que por muitos anos foi usado e ninguém nunca limpou. Tinha excremento até nas paredes. Ele achou um pouco de água sanitária lá e começou a limpar aquele banheiro. Falou, eu vou usar esse banheiro aqui, então eu vou deixar ele limpinho. Limpou o banheiro. E aí ele dormiu num cantinho lá. Daqui a pouco aparece um guarda que cuidava daquele galpão. Começou a xingar ele, todo mundo, vocês vagabundos, vocês saem daqui. Só que aí ele foi ver o banheiro, viu que o banheiro estava limpo. Falou, quem é que limpou esse banheiro? Ô, meu senhor, fui eu não sou drogado, eu não sou mendigo, eu acabei de chegar da roça, eu não tenho onde dormir, e eu limpei. Ele falou, rapaz, você limpou o banheiro. Aí ele ligou para o dono do galpão, aquele guarda, no outro dia, falou, olha, tem um rapaz aqui que limpou o banheiro, menino, parece que é um menino de boa índole. Seria bom se ele me ajudasse a cuidar e limpar dos outros galpões. E aí ele já conseguiu o primeiro emprego dele. E dali ele começou a trabalhar para aquele senhor, dono daqueles galpões, um homem multimilionário, dono de muitas empresas, dono de muitas propriedades em Belo Horizonte. E ele nunca foi um homem estudioso, ele nunca foi um homem que fez universidade, mas ele sempre foi um homem que cuidou de tudo aquilo que o seu patrão dava para ele fazer. E agora, alguns anos atrás, o patrão dele, multimilionário, foi fazer o testamento antes de morrer e passou todos os bens para ele. Hoje ele mora numa casa de 30 milhões de reais, tem Lamborghini, sei lá o que mais. Ele anda ônibus nos presídios, pega os homens que estão no presídio e põe para trabalhar nas suas empresas, para dar recuperação para presidiário. Sabe o que isso quer dizer? Que ele não chegou num lugar porque ele tinha talento. Ele não chegou no lugar porque ele era talentoso, ou ele era bom, ou ele era esforçado. Ele não alcançaria nem em 10 vidas o que ele alcançou pelos próprios talentos. Existem lugares que nem o talento pode te levar lá. Existem lugares aonde só Deus pode te colocar. Aquele homem não conquistou aquilo, ele foi colocado. Se você for fiel a Deus, talvez você não vai ser o mais inteligente, talvez você não é o mais talentoso, talvez você não é o mais esperto, mas aqueles que são fiéis, Deus o coloca em lugares que ele nunca alcançaria, nem vivendo 10 vidas. Você vai ser colocado. Quem é fiel no pouco será o quê? Você imagina você ser colocado? Esse homem, Deus simplesmente colocou ele. Ele foi de miserável analfabeto para multimilionário. Porque Deus colocou ele lá. Ele é uma bênção. Às vezes você pensa assim, eu nunca vou conseguir nada na minha vida. Seja fiel para você ver onde Deus vai te colocar. Sabe de uma coisa? José foi fiel na tentação, sim ou não? O que ele fez?
Ele enfrentou ou ele fugiu, saiu correndo? Ele foi fiel no desânimo? Ele foi fiel no silêncio? E o que Deus fez com ele? Da prisão, colocou ele como governador do país mais importante da época dele, do Império do Egito. Deus quer te colocar em lugares. Estava conversando com o pastor Jorge Linhares. Ele tem mais de 300 livros. Só um exemplar dele já vendeu mais de 22 milhões de cópias. De um exemplar, dos 300 livros que ele escreveu. Aí ele começou a contar a história dele. Que ele assumiu uma igreja, todo mundo foi embora da igreja, largou ele com 50 crianças. Só as crianças que congregavam na igreja com ele. Porque ele era muito moderno, ele jogava bola, ele gostava de fazer brincadeira, e o povo era tão religioso, falou, não aguentar aquele pastor. E aí ele começou a pastorear 50 crianças, e ele era muito, não tinha nada, irmão, pobre. E assim ele começou, fiel, 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 e a igreja foi crescendo. Aí diz que um dia, ele tinha umas fitas cassete, que ele vendia, e a fita cassete rodava aqui, rodava ali. E um dia um americano estava no Brasil, num evento, acho que era em Maringá, e deram para ele uma fita do pastor Jorge Linhares. E ele falou assim, olha, se não tiver alguma coisa para ouvir, ouve isso aqui. E o americano nem queria ouvir, o americano conta que ele nem queria ouvir. Só que a viagem era tão longa que não tinha nada para ouvir, ele falou, põe essa fita aí. Aquele americano, dono da segunda maior editora cristã do mundo, a editora Betânia, e ele escutou a pregação do pastor Jorge Linhares, bênção e maldição, e ele arrumou o telefone, ligou para o pastor Jorge numa igreja pobre, sem nada. Deus colocou a fita dele dentro do carro daquele americano. Hoje os livros do pastor Jorge são vendidos no mundo inteiro, por um contrato com aquele homem, e já vendeu só desse áudio, daquela fita. E ele disse que o pastor Jorge falou, nem escreveu o livro, os americanos que escreveram baseado no áudio. 22 milhões de cópias de um exemplar. Aplauda o Senhor Jesus. Isso ele começou pastoreando as crianças. Sabe qual igreja que ele pastoreia até hoje? A mesma igreja. Fiel, fiel, fiel. Fique de pé nessa noite. Eu vou falar uma coisa aqui para a gente encerrar. Deus não se impressiona com teus dons. Diga comigo, Deus não se impressiona com meus dons, com meus talentos, nem com as minhas ofertas. Deus não se impressiona. A qualidade ou a parte do caráter que mais impressiona a Deus chama-se fidelidade. Deus não está procurando entre nós um cantor. Deus não está procurando entre nós um artista. Deus não está procurando entre nós um grande pecador. Deus não está procurando entre nós o melhor. Ele está procurando o mais fiel. Você sabia que muitos que estão aqui hoje já eram para ser multimilionários e não são, porque não foram fiéis no pouco? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, já era para você ser multimilionário. Pastor, isso é sério? Sim, porque o texto dos talentos está falando de dinheiro ali. Talento ali, sabe, era uma barra de ouro. Ok? Que era muitos anos de trabalho. Não sei quantos quilos de ouro era um talento de ouro. Preste atenção. E Deus está dizendo, você foi fiel num pouco, vou te dar mais riqueza. Está falando de dinheiro ali naquele texto. Então para você pensar. O que mais Deus busca no homem é o quê?
Fidelidade. Fiel no pouco, será fiel no muito. Deus tem provado a tua fidelidade. Eu sei que não está fácil. Eu sei que a economia do Brasil está difícil, irmão. Mas muita gente sabe o que faz? Quando as coisas apertam, a primeira coisa que a pessoa faz é reter a mão das ofertas. Quando as coisas começam a ficar ruins, porque o Lula, porque agora o real bateu mais de R$6 hoje, o dólar bateu mais de R$6 hoje, a pessoa fica desesperada. Sabe o que ela, a primeira coisa que ela tira da vida dela? O dízimo. Ela falou, agora tem a desculpa para não... E aí, o que você não entendeu é que Deus, nesse momento, é o momento que mais você precisa ofertar. É o momento mais que você precisa provar a Deus. É o momento mais que você precisa ver a mão de Deus na sua vida. Quem é fiel tem um benefício, além desse aqui, de ser colocado no muito, que se chama descanso e confiança. Só quem é fiel a Deus há muito tempo tem aquele descanso de chegar para Deus e falar, Deus, a coisa está feia, mas eu sou fiel dizimista, primiciante, ofertante na sua casa. Chegar com essa confiança diante de Deus. Recentemente eu passei por isso. Esse mês a igreja está passando por isso. Está um turbilhão de problemas. E eu falei para o pessoal da igreja, tesoureiro e tudo, eu falei, Deus proverá. Não tem como Ele não prover. Porque nós somos fiéis. Quantas vezes eu passei aperto, eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu sei que o Senhor vai prover. Eu amo ser fiel a Ti. E aí você pode dormir tranquilo, sabendo que Ele cuida de ti. Amém? Deus não quer hoje o teu talento, nada que você possa oferecer. O que mais Ele quer é a sua fidelidade. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Podem tirar o quadro. Nós vamos cantar. Canta, filha.